Fala galera que acompanha meu canal. Neste vídeo estudaremos um caso especial de polígonos semelhantes, triângulos semelhantes. Só para lembrar, no vídeo anterior estudamos as condições para que dois polígonos sejam semelhantes. Os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, possuem uma razão de semelhança. Pessoal, vamos aproveitar esta definição para definir triângulos semelhantes. Dizemos que dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos internos respectivamente congruentes ou os lados correspondentes proporcionais. Então, para verificar se os triângulos são semelhantes, basta verificar uma dessas condições citadas anteriormente. Bom, em dois triângulos semelhantes, os ângulos congruentes são chamados de ângulos correspondentes e os lados opostos aos ângulos correspondentes são chamados de lados homólogos. Pessoal, vou fazer só uma observação. Lados homólogos são lados correspondentes. Vejamos um exemplo. Vamos verificar se os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Usando a primeira condição, os ângulos A e F são congruentes? Sim ou não? São congruentes. Por quê? Porque os ângulos A e F possuem medidas iguais a 40 graus. E os ângulos C e D são congruentes? Sim, são congruentes. Por quê? Porque estes ângulos possuem medidas iguais a 55 graus. Consequentemente, os ângulos B e E também serão congruentes. E, portanto, os triângulos ABC e DF são semelhantes. Então, para verificar se os triângulos são semelhantes, basta verificar se os triângulos possuem dois ângulos correspondentes. Por quê? Porque o terceiro ângulo de cada triângulo já será congruente. Ou vocês podem resolver usando a segunda condição. Se os lados correspondentes são proporcionais. Vamos observar os lados homólogos aos ângulos C e D. Ou seja, quem são os lados opostos aos ângulos correspondentes a 55 graus? São os lados AB e EF, cujas medidas são 6 e 3. Dividindo esses números, resulta em 2. Agora observe os lados homólogos aos ângulos A e F. Ou seja, os lados opostos aos ângulos correspondentes a 40 graus. Quem são esses lados? São os lados BC e DE, cujas medidas são 3,9 e 1,95. Efetuando a divisão destes números, resulta em 2, que é a razão de semelhança. Logo, os lados AB e EF são proporcionais aos lados BC e DE. Portanto, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Agora iremos fazer um exercício. Vamos determinar a medida de x, sabendo que os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Pessoal, vamos observar aqui os lados homólogos aos ângulos B e E, que são os lados cujas medidas são 10 e 14 centímetros. Como esses triângulos são semelhantes, estes lados são proporcionais aos lados homólogos aos ângulos C e F, cujas medidas são 9 e x. Ficando assim, 10 está para 14, assim como 9 está para x. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que 10 vezes x é igual a 10x e 14 vezes 9 é igual a 126.
Então 10x é igual a 126. 10 está multiplicando por x, passa para o segundo membro dividindo, ficando x igual a 126 dividido por 10. X é igual a 12,6 centímetros. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. O teorema diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo e que encontra os outros dois lados em pontos distintos determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Para entendermos este teorema, vejamos o seguinte exemplo. Temos aqui o triângulo ABC e o segmento de reta MP. Observe esta imagem. O segmento MP é paralelo a um dos lados desse triângulo, o lado AB. Pelo teorema, o segmento MP encontra os outros dois lados, AC e BC, em pontos distintos, M e P, determinando com esses lados o triângulo MPC, semelhante ao triângulo ABC. Bom, temos aqui dois triângulos, o MPC formando o segundo triângulo. Vamos determinar os valores de x e de y. Vamos separar aqui os triângulos para vocês verem como é que vai ficar. O triângulo ABC com essas informações aí e o triângulo MPC com essas informações ali. Vamos escrever a proporção entre os lados homólogos. Observe, os lados AB e MP são opostos ao ângulo correspondente C. A razão entre esses lados é igual à razão entre os lados AC e MC, que são lados opostos aos ângulos correspondentes B e P. A razão entre estes lados é igual à razão entre os lados BC e PC, que são lados opostos aos ângulos correspondentes A e M. Ficando assim como vocês estão vendo aí. O valor de AB, a medida de AB é 6, a medida de MP é 4, a medida de AC é x mais 6 e a medida de MC é 6. Vamos utilizar a primeira igualdade para determinarmos o valor de x. Então, aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que 4 vezes x mais 6 é igual a 4 vezes x mais 6 entre parênteses. 6 vezes 6, já sabemos que é 36. Então, temos que 4 vezes x é 4x, 4 vezes 6 é 24. 4x mais 24 é igual a 36. O número mais 24 está no primeiro membro, passa para o segundo membro com sinal de menos, ficando 4x igual a 36 menos 24. 36 menos 24 é igual a 12. Então, temos que 4x é igual a 12. 4 está multiplicando por x, passa para o segundo membro, dividindo, ficando x igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3. Agora, para determinarmos o valor de y, vamos usar a mesma razão. 6 está para 4, é igual à razão entre os lados BC e PC. BC de medida 4 mais y e PC de medida y. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que 4 vezes 4 mais y é 4 vezes 4 mais y entre parênteses. E 6 vezes y é 6y. Então, temos que 6y é igual a 4 vezes 4, 16, e 4 vezes y, 4y. 6y é igual a 16 mais 4y. Observe que mais 4y está no segundo membro. Passa para o primeiro membro com sinal de menos, ficando 6y menos 4y é igual a 16. 6 menos 4, 2. 2y igual a 16. 2 está multiplicando por y, passa para o segundo membro dividindo, ficando y igual a 16 dividido por 2, y igual a 8. Agora vamos praticar o teorema que acabamos de aprender. Vejamos a seguinte questão. Temos aqui na imagem ao lado, na figura BC é paralelo a DE, os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Qual o perímetro do triângulo ABC? Observe, o segmento de reta DE é paralelo a um dos lados do triângulo ABC, o lado BC.
Como os triângulos ABC e AD são semelhantes, seus lados homólogos são proporcionais, ou seja, a razão entre os lados AB e AD, que são homólogos aos ângulos C e E, é igual à razão entre os lados AC e AE, que são homólogos aos ângulos B e D, que é igual à razão entre os lados BC e DE, que são homólogos ao ângulo A, ficando assim como vocês estão vendo na imagem ao lado. No vídeo anterior aprendemos a propriedade dos polígonos semelhantes, que diz o seguinte: os perímetros desses polígonos, neste caso, destes triângulos, são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Então temos que a razão entre os perímetros dos triângulos ABC e ADE é igual à razão entre os dois lados correspondentes quaisquer. Então vamos olhar para a questão e verificar qual dos dois lados correspondentes quaisquer temos as informações suficientes para determinarmos o perímetro de ABC, que são os lados AB e AD, cujas medidas são 7,8, pois 5,2 mais 2,6 é igual a 7,8. E a medida do lado AD, que é 5,2. O perímetro de ADE, do triângulo ADE, é a soma dos lados do triângulo ADE. 5,2 mais 3,6 mais 4,4. Efetuando a soma, obtemos o perímetro do triângulo ADE igual a 13,2. Então, temos que o perímetro do triângulo ABC está para 13,2 e 7,8 está para 5,2. Dividindo 7,8 por 5,2 é igual a 1,5. Então temos que o perímetro do triângulo ABC está para 13,2 é igual a 1,5. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que o perímetro do triângulo ABC multiplicado por 1 é igual ao perímetro do triângulo ABC, é igual a 13,2 multiplicado por 1,5. Multiplicando estes números, encontramos o perímetro. O perímetro do triângulo ABC é igual a 19,8 centímetros. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Continue acompanhando o nosso canal e nos veremos nos próximos vídeos.